Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Arari FM, Rádio Forte. É a tampa, é a top do Araripe. 35 anos, informando, comunicando, prestando serviço ao povo sertanejo. Grupo Valdeir Batista. Estamos também com imagens ao vivo pelo YouTube, canal Blog do Roberto Araripina. Curta, comente, compartilhe. Tem muita gente assistindo a gente. Meta o dedo no joinha. 7h52. É hora de entrevista. Araripina Urgente. Entrevista. Bom, todo mundo está sabendo aí, né, que o aeroporto de Araripina, né, foi arrematado aí por uma concessionária quem vai administrar agora o nosso aeroporto. E para falar sobre o assunto e outros assuntos, eu estou ao telefone com nada mais, nada menos do que o ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, o pernambucano Silvio Costa Filho. Ministro Silvio, seja bem-vindo, bom dia. Roberto, bom dia a você, bom dia a todos que fazem a Rádio Arari. Dizer da alegria de poder participar do seu programa, lhe parabenizar pela audiência, mandar um abraço a toda a população da cidade de Araripina, todo o sertão do Araripe, e é muito bom poder conversar com você na manhã de hoje. Pronto, então vamos lá. O que é que vai mudar aí com esse leilão e o aeroporto de Araripina sendo arrematado por essa concessionária, o aeroporto também de Serra Talhada? O que é que vai vir de bom aí, ministro? Olha, primeiro, na minha avaliação, é isso que eu tenho conversado muito com o presidente Lula. O papel do governo do Estado, o papel do governo federal e dos municípios, na minha opinião, é cada vez mais cuidar da saúde, da educação, da segurança pública, da zeladoria da cidade, da necessidade de um saneamento, de um asfalto, de uma creche, de um posto de saúde. E eu entendo que cada vez mais é importante que a iniciativa privada ela possa fazer a gestão dos aeroportos. E é nesse sentido que a gente está trabalhando, para que cada vez mais os aeroportos no Brasil eles sejam geridos pela iniciativa privada, para melhorar a governança, melhorar a segurança, buscar uma maior articulação com, naturalmente, empresas aéreas que possam viajar pelo nosso país. E é nesse sentido que a gente está trabalhando. Tanto é que hoje as nossas capitais no Brasil, praticamente todas elas têm, exceto o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mas todas elas são geridas pela iniciativa privada. E algumas cidades grandes das regiões metropolitanas no país. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos regionalizando, nós estamos trabalhando pela aviação regional, fazendo com que essas concessionárias elas possam assumir esses aeroportos nos municípios do Nordeste, do Norte e do Brasil. Pensando nisso, nós fizemos o leilão aqui dos aeroportos de Pernambuco, onde entraram 3 aeroportos, o aeroporto de Garanhuns, o aeroporto de Serra Talhada e o aeroporto de Araripina. Os 3 aeroportos serão administrados por uma concessionária. Então, a concessionária se comprometeu a investir em Araripina mais de 20 milhões de reais no aeroporto, com ampliação do terminal de passageiros, ampliação do estacionamento, construção da reza, melhoria na iluminação noturna, mais segurança para as aeronaves que vão para Araripina. Por quê? Porque tudo isso vai fortalecendo o aeroporto e fortalecendo o turismo da região, o turismo de negócios, o turismo de lazer, por entender que essa região ela é muito importante para o desenvolvimento de Pernambuco, sobretudo quando a Transnordestina estiver pronta. Você sabe, Roberto, que infelizmente o governo Bolsonaro, lá atrás, eles tiraram a Transnordestina do mapa de Pernambuco. Infelizmente, eles abandonaram a Transnordestina aqui. Então, o presidente Lula se elegeu presidente da República, retomou o projeto da Transnordestina e agora, no dia 31 de outubro, nós anunciamos o início da licitação do aeroporto.
perdão, o início da licitação da Transnordestina, para que a gente possa ter lá de Salgueiro, passando por toda a região do Araripe, chegando ao Porto de Suape, na região metropolitana do Recife. Então, tudo isso, a gente vai fortalecer muito a região, a gente vai fazer com que o gesso do Araripe ele possa sair aí do Araripe e ser exportado pelo Porto de Suape, fazer com que as frutas do São Francisco elas possam ser exportadas, escoadas por Suape, e tudo isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento. É nesse sentido que a gente está trabalhando muito. Foi a importância da transposição do Rio São Francisco, agora a Transnordestina saindo do papel e o aeroporto de Araripina sendo gerido pela iniciativa privada, que eu acho que será muito importante para o desenvolvimento da cidade e da região. Com certeza, será. Agora, a Transnordestina, né, todo mundo sabe que foi prometida já desde 2008 para ser entregue, né? Parece que agora o negócio vai, né, ministro? Vamos voltar a falar sobre o aeroporto, ministro Costa Filho, porque o negócio com a iniciativa privada parece que é mais rápido, né? Esses 20 milhões aí, está previsto a começar a ser investido quando aqui no nosso aeroporto? Olha, a nossa expectativa é agora em março. Naturalmente, as empresas se habilitaram, ganharam a concessão, eles têm esses 60 dias para organizar todo o processo de documentação, organização do processo administrativo e, naturalmente, eles vão priorizar os investimentos agora passando o carnaval. Na próxima semana eu estarei em São Paulo, farei uma reunião com Guarulhos, que foi a concessionária que ganhou, pedindo para que eles possam priorizar também os aeroportos de Pernambuco, por entender que é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Opa, que coisa boa. Ministro, o presidente Lula esteve aqui nessa semana, esteve lá no Recife, esteve em Suape, depois foi para a Zona da Mata ali, inaugurar a barragem, Panela, se não me engano. Perfeito. E estava lá, né, também no mesmo palanque, a governadora Raquel Lira, o prefeito do Recife, João Campos, que são aí... O João Campos é pré-candidato aí ao governo, a governadora vai tentar a reeleição, o senhor estava por lá, como é que o senhor sentiu o clima lá com relação à inauguração da barragem e também o clima político? Olha, primeiro foi um momento muito especial, porque, para você ter uma ideia, essas barragens elas ficaram 8 anos paralisadas no governo do Michel Temer e no governo do Bolsonaro. Infelizmente, passamos 6 anos com a possibilidade da gente poder ter enchentes, pessoas morrerem porque as barragens não estavam prontas. Quando o presidente Lula assumiu, o presidente pediu para que a gente pudesse priorizar as barragens, porque efetivamente nós estamos lidando com vidas, com seres humanos, e foi o que aconteceu. A gente acelerou essas obras, já foi entregue a barragem de Lagoa dos Gatos, já foi entregue a barragem de Cerro Azul, agora foi entregue a de Panelas e nós estamos trabalhando para entregar a barragem de Lagoa de Gatos 1 e Gatos 2. Dessa forma, a gente vai resolver o problema das enchentes na Mata Sul e no Agreste de Pernambuco. Isso é muito importante, porque vocês lembram que há 8, 6, 10 anos atrás, ainda com Eduardo Campos, nós tivemos cheias muito fortes que prejudicaram muito a população, infelizmente tirando vidas, prejudicando o comércio, deixando pessoas sem ter a sua casa. Então isso para a gente é muito importante. Então foi um grande evento. Você sabe que o presidente Lula, Roberto, tem muito apreço por Pernambuco, ele é muito grato, é um pernambucano, é filho da terra, e ele tem procurado trabalhar muito para fazer as entregas que Pernambuco precisa. Para você ter uma ideia, hoje as principais obras de Pernambuco têm a marca do governo federal. Olha, é a duplicação da BR-423, é a duplicação da BR-232, é a transposição do São Francisco, é a Transnordestina, é o Arco Metropolitano, são os investimentos em aeroportos, os 6 institutos federais, os investimentos que a gente está vendo na educação, os investimentos em ampliação das universidades, mais de 25 mil
Minha Casa, Minha Vida. Então, tudo isso tem a marca do governo federal, tem a marca do presidente Lula, e eu tenho trabalhado muito ao seu lado, trabalhado muito ao lado dos ministros, dos outros ministros, para que a gente possa trazer investimentos e efetivamente trazermos recursos para Pernambuco. Bom, vamos falar um pouquinho de política. Todo mundo sabe, Pernambuco todo sabe, o Brasil sabe que o senhor está aí querendo disputar, né, a uma vaga no Senado. Só que o senhor é do Republicanos, é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que pode ser o adversário de Lula. Como é que o senhor vai resolver essa parada aí? Olha, meu sentimento é que o governador Tarcísio, ele não será candidato a presidente da República. Meu sentimento é que ele será candidato à reeleição no estado de São Paulo. Todas as vezes que eu estive com ele, ele me disse que seria candidato à reeleição. Entretanto, nós temos que aguardar. Mas o próprio Tarcísio e o presidente nacional do nosso partido, Marcos Pereira, sabe da nossa posição, que é de apoiar a reeleição do presidente Lula. Você sabe, Roberto, que eu aprendi na minha vida a ser grato às pessoas. Meu avô era cortador de cana. Meu avô sempre me dizia: meu filho, olha, na vida o homem pode até ter alguns defeitos que todos nós temos, nós somos humanos. Só não pode ter um defeito entre outros, que é ter o defeito da ingratidão. Até porque os ingratos, na minha opinião, não chegam a lugar nenhum. E eu sou muito grato ao presidente Lula, eu estarei ao lado do presidente Lula e estou trabalhando para poder ser candidato a senador da República em 2026 ao seu lado. Eu tenho o seu apoio, eu tenho a sua confiança, ele já me colocou algumas vezes que quer que eu seja candidato ao Senado ao lado de Humberto Costa, porque confia na gente, confia no nosso trabalho, sabe que nós seremos corretos nesses próximos anos, e eu espero que na hora certa a gente possa construir um novo caminho para Pernambuco. Entretanto, meu principal objetivo agora é me dedicar ao Ministério, é ajudar o Brasil, é poder trabalhar pelo país. Você sabe, Roberto, que eu tenho andado de domingo a domingo, percorrido o estado, percorrido o Brasil, fazendo as entregas. A gente está vivenciando o melhor momento da história do setor portuário brasileiro. A gente está vivenciando o melhor momento da história da aviação. Para você ter uma ideia, Roberto, quando o presidente Lula assumiu o governo, em janeiro de 2023, no ano de 2022, nós tivemos no Brasil 98 milhões de passageiros. Isso em 2022. Em 2025, agora, 3 anos depois do governo do presidente Lula, nós estamos chegando a 30 milhões de passageiros a mais. Ou seja, saindo de 98 milhões de passageiros para mais de 128 milhões. Então, isso fortalece o turismo de negócio, fortalece o turismo de lazer, isso é importante para movimentar a nossa economia. E eu digo sempre, Roberto, que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, eu defendo o Pronatec, eu defendo o ProUni, eu defendo o Gás do Povo, né? Eu defendo o Pé de Meia. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade. E é por isso que a gente precisa trabalhar muito pelo desenvolvimento de Pernambuco e do nosso país, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, onde as pessoas possam ter o seu emprego, melhorar de vida e ser felizes. Eu acho que esse tem que ser o objetivo de todos nós que fazemos efetivamente a boa política no Brasil. Bom, estamos conversando com o ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, o pernambucano Silvio Costa Filho, filho do ex-deputado Silvio Costa, né? Já entrevistei muitas vezes aqui o seu pai, viu, Silvio? Silvio Filho. Bom, para fechar, ministro, como é que o senhor, como ministro aí de Portos e Aeroportos, está vendo aí a questão do tráfico de drogas pelos portos do Brasil aí, que está sendo considerada aí uma rota significativa para o crime organizado internacional? O que é que o seu ministério tem feito para combater isso? Olha, a gente criou uma ampla parceria com a Polícia Federal do Brasil. Eu tenho trabalhado nesse sentido, a gente está pegando os principais portos do país e trabalhando para que a gente possa estruturar uma força-tarefa da Polícia Federal, Receita Federal,
Ministério Público, para que a gente possa ampliar a fiscalização das fronteiras e diminuir, né, o tráfico de drogas no Brasil, porque isso tem que ser combatido. O Ministério da Justiça tem atuado fortemente nisso e nesses últimos 2 anos nós tivemos uma redução em mais de 5% nas operações, no aumento do tráfico de drogas no país, sobretudo pelos portos brasileiros. Então isso é uma notícia positiva. Tem muita coisa para ser feita, porque a droga, como você sabe, ela entra por alguns portos, mas ela entra sobretudo pelo rio Amazonas ali, pelo Manaus, pelo rio Benjamin, por toda aquela região norte, vindo ali vindo da Colômbia, vindo alguma coisa do Peru, aquela região toda que a droga desce por ali, entra pelo Amazonas e depois distribui para o Brasil. Então é nisso que a gente precisa ampliar cada vez mais a fiscalização e, naturalmente, combater essa criminalidade do tráfico de drogas. Nós já estamos fazendo isso também, não só na questão do tráfico de drogas, mas também de todo tipo de ilicitude, exemplo de operações até de postos de combustíveis, né, que você sabe que em alguns portos estava havendo grandes sonegações fiscais. E aí a Polícia Federal, o Ministério da Fazenda, entre outros, estão trabalhando fortemente para coibir qualquer tipo de ilícito, para que a gente possa ter mais segurança e trabalhar para fortalecer o Brasil, um país mais seguro. É isso mesmo, além da sonegação, a questão também de lavagem de dinheiro, crime organizado e tudo mais. Exatamente. Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, agradeço. Araripina agradece o senhor aí com relação a essa questão aí do nosso aeroporto entrar nessa lista para ser administrada por essa concessionária de Guarulhos. Tomara que nosso aeroporto agora realmente cresça e cresça mesmo de verdade. Obrigado e até a próxima. Estamos à disposição. Quando vier Araripina, já está convidado a vir ao nosso programa, ministro Silvio Costa. Querido, vou com o maior prazer, parabéns pelo programa, pela audiência, e sempre que convidado nós estaremos à disposição. E quando eu for à região, vou lhe visitar. Um abraço a todos, um abraço ao prefeito Evilásio, um abraço a todas as lideranças da região, a todos os prefeitos, prefeitas, ex-prefeitas, vereadores, a todo o setor produtivo local, sindicatos, entidades, e eu quero mais uma vez colocar o nosso mandato, a nossa atuação à disposição de toda a região. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Começamos aí com o ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, Silvio Costa Filho. São 8h09, intervalo. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.